Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Sofia, sou professora de xadrez do nosso clube, conveniada com a Prefeitura de Limeira. Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula de xadrez. Na aula anterior eu coloquei situações de jogo para vocês aí, para tentar descobrir qual era o ganho de material, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre empate e o afogamento e quais são as situações de afogamento, tá? Então, nós temos o empate por afogamento, que é o que eu vou simplificar aqui para vocês e demonstrar de que forma que isso ocorre. Por falta de material, então não tenho peça suficiente para ter um checkmate. Por 50 lances repetitivos, então eu só tenho rei e repito 50 vezes a mesma casa, sem que tenha uma captura de nenhuma peça. Por comum acordo, então, eu peço empate para o meu adversário e ele aceita. Isso é um empate incomum, tá? Então, vamos colocar uma situação de jogo aqui para vocês, tá? Então, aqui eu já coloquei o primeiro exemplo. Eu tenho um rei à frente do outro e a minha dama em F3, tá? Então, aqui vocês conseguem visualizar o tabuleiro para mim, tá? Então, de que forma que eu posso mover a minha peça, que seria um checkmate? Aqui nós temos as duas situações, tá? Então aqui, se eu jogo minha dama em A8, eu dou cheque primeiro, checkmate por quê? Porque eu não posso subir nenhuma dessas três casas à minha frente, porque eu tenho a proteção do rei. E nenhuma das casas ao lado, devido à dama que captura na horizontal. Então aqui eu teria essa situação de checkmate, tá? E o afogamento, como que ele ocorre um afogamento? O afogamento ocorre quando eu movo uma peça e o meu rei não fica em xeque, tá? Então, por exemplo, eu jogo a minha dama em F6, não tenho cheque aqui em nenhuma situação, tá? E não tenho nenhuma casa disponível para eu mover a minha peça. Isso se chama afogamento, porque o meu rei não está em xeque e eu também não tenho nenhuma casa livre para eu mover, tá? Ah, mas se eu tivesse uma peça aqui, por exemplo, seria afogamento do mesmo jeito? Não, por quê? Porque aí eu sou obrigada a mexer a torre, tá? Mas no caso aqui que eu tenho apenas o rei e o rei não está em xeque, eu não tenho nenhuma casa livre para eu mover, encontra-se o afogamento, tá? Então aqui, posso vir? Não. Dama ameaça aqui. Posso vir ao lado? Dama pega a vertical. E as três casas em cima, que o rei pega aqui, e aqui o rei e a dama pegam essa outra casa do lado direito. Tá? Então aqui nós temos uma primeira situação de afogamento, tá? Todos conseguem visualizar. Então aqui, se eu tivesse jogado A8, eu teria dado checkmate. Mas a minha jogada foi aqui, não ocorreu o cheque, tem um afogamento porque eu não tenho nenhuma casinha disponível para eu mover o meu rei. E não ocorreu um cheque de fato, tá? Vamos para a segunda situação. Eu tenho um peão aqui, o meu rei continua aqui, esse aqui, e desço aqui, tá? Temos a mesma situação aqui, um pouquinho só com uma peça a mais, tá? Então aqui, se eu movo novamente em A8, eu tenho checkmate da mesma forma, tá? E aqui eu resolvo jogar F6, vou sair com o meu peão, certo? Continua sem ser afogamento. Tá?
Então aqui o jogo segue normal depois dessa movimentação, não tem um afogamento aqui, tá? Segue o jogo. Então aqui uma situação de checkmate, um segundo lance. Desço aqui, dama em F7. Posso capturar aqui? Não, por quê? Proteção do rei com a dama. Posso sair aqui? Sim, tá? Vez das brancas, e aqui eu teria novamente um checkmate. Não posso vir para as duas casas porque a dama pega toda essa região e nem essa porque a dama continua pegando a horizontal. Teria um checkmate, pois a captura não pode estar ocorrendo, proteção do rei, tá? Então aqui nós não encontramos um lance de afogamento devido a uma peça a mais que eu tenho, em que eu posso ficar tirando até aqui, por exemplo, chegar numa coroação, tá? De fato. Então, vamos pro próximo. Bispo, peão, dama, peão, torre, aqui. O que acontece? Aqui tenho um rei, um bispo e um peão contra uma torre, uma dama, um peão e o rei, tá? Observem aí o que poderia ser feito para ocorrer um afogamento, que lance que nós vamos chegar em afogamento aqui. Jogando a minha torre em C8, tá? Tô dando cheque? Não. Posso vir aqui? Não. Posso subir? Não. Peão e dama. Posso vir aqui? Não. Peão e dama. Tá? Então aqui eu entro num checkmate, um afogamento, porque não ocorre um cheque nem um checkmate, tá? Aqui o bispo não pode sair porque ele ficaria em xeque, tá? Então aqui nós temos outro lance de afogamento, tá? Não tenho nenhuma peça em xeque, o rei não está em xeque e não tenho nenhuma casa movível disponível para impedir o afogamento. Então aqui seria afogamento, empate, um ponto para cada jogador, tá ok? Vamos para mais um exemplo, tá? Então eu volto aqui. Tenho mais esse aqui, tá? Tiro esse. E vamos, visualizem aí, tá? Aqui eu minha torre, tá? Então aqui, vez das brancas, jogo torre B7. Não tenho lance de afogamento ainda, porque eu tenho a torre que pode ser mexida, tá? Então aqui eu tenho a opção de tirar pra cá a minha torre, ao meu cavalo, ameaçando a rainha. Tiro a minha dama, ameaçando o cavalo, tiro o cavalo para qualquer um dos lados aqui. Eu perco o meu cavalo, queimei. Então aqui eu venho aqui, captura da dama, tá? E agora
Rei tem aonde mover? Tá em xeque? Não. Capturei um cavalo. Posso vir aqui? Não. Dama na diagonal. Posso subir? Não. Peão e dama. Posso vir aqui? Não. Dama. Então aqui eu tenho um lance de afogamento após a captura do meu cavalo, tá? Vocês conseguem observar aqui que após a captura, meu rei não entrou em xeque e eu não tenho nenhuma casa para andar, tá? Então, o afogamento ele vai ocorrer quando não tem o xeque, tá? O xeque-mate, e eu não tenho nenhuma casa e nenhuma outra peça para estar movendo, tá ok? Pratiquem aí, muito obrigada, até a próxima.